Continuando o nosso último vídeo, vamos então fechar esse vídeo de uma forma bem diferente. Eu quero que vocês tenham paciência, vai ser muita desconstrução doutrinária que vai ser feito aqui. Eu vou tentar fazer esse vídeo de forma mais direcionada e limpa possível, mas são muitos textos, são muitas informações, então talvez esse vídeo possa ficar um pouco grande. E óbvio que as coisas que eu não disse no último vídeo, eu vou falar aqui. E pode incomodar muita gente. Se você gostou do meu vídeo passado, pode ser que você, a primeiro momento, se incomode. E eu só quero deixar bem claro para vocês que, se a verdade não incomodar, não mexer com as suas convicções pessoais, com tudo aquilo que você tem como base de verdade, se ela não mexer com isso, ela não é verdade. Ela é só mais um engano vestido de verdade. Então, pense nessas coisas e reflitam. Esse vídeo aqui é um vídeo muito importante que eu estava preparando para fazer e o melhor momento é esse. Como a gente viu no vídeo anterior, nós estamos inseridos num período atípico da história, de toda a história dos últimos 2000 anos. E a maioria de vocês podem estar olhando para tudo que está acontecendo e tudo que eu disse no outro vídeo como se fosse uma forma bem ruim. Já eu vejo isso como um privilégio. Um privilégio porque em um período em que uma geração de falsos profetas, que até pouco tempo eram tidos como homens sábios, ungidos por Deus para proclamar o Evangelho, se tornaram atualmente pessoas irreconhecíveis, com ódio em seus corações, julgamentos levianos, palavras torpes em suas bocas e mas muita contradição do que falaram no passado com o que estão falando agora. E nós temos visto essas contradições sendo jogadas a público. Eles estão tão ocupados em responder aos ataques que estão recebendo, eles estão tão afligidos em tormentos pelas acusações que pairam sobre eles, que seus dias se tornaram trevas. E trevas de densas, escuras nuvens. Essa que é a verdade, pessoal. Olha para eles, olha para a fisionomia dessas pessoas. Olha a cara de cansado, de destruição, de como se tivesse inimigos por todos os lados. Era assim que o Pai sempre agiu no passado contra aqueles que se opunham a ele. E não é diferente agora. E eles estão brigando entre si, um falando mal do outro. Não há mais união. Não há mais união entre eles. Agora, do outro lado dessa moeda, ao mesmo tempo, no mesmo período, temos uma nova geração de falsos profetas que, vendo esse colapso, tentam se aproveitar da situação na esperança de assumir o lugar daqueles falsos mestres. Mas algo também está acontecendo com esses novos falsos mestres. Eles estão caindo de descrédito muito mais rápido do que aqueles caíram. As contradições desses novos falsos mestres surgem de um dia para o outro. E eles mesmos produzem provas contra si de forma muito rápida, que fica fácil identificar essas contradições. Além disso, e por isso estão sendo atacados por todos os lados, como aqueles velhos mestres. Estão tendo que gastar suas energias para defender suas imagens em vídeos de 2 horas de duração. E pessoas que vêm defendê-los. Ora, aqueles que pertencem ao Altíssimo, aqueles que pertencem ao seu povo, não precisa de homens para defendê-los. Não precisa. Se eles precisam se autodefender ou de pessoas para vir em suas defesas, está errado. Tudo isso que está acontecendo só me mostra uma coisa: que o Altíssimo não está mais tolerando as injustiças em nossos dias. Como também não tolerou nas injustiças nos períodos passados dos últimos 2000 anos. É evidente que os dias de trevas deste período da história, ele está em andamento. Isso eu não tenho dúvidas. Espero que você comece a enxergar a vida com outros olhos a partir desses 2 vídeos. Então eu vou falar de pontos que eu não falei no outro vídeo.
São pontos delicados, mas são pontos que são necessários. E eu preciso falar isso aqui, para vocês saberem abertamente tudo que eu tenho sido instruído pela palavra. Não só eu, mas tem muitas pessoas, cada um fazendo um trabalho numa área diferente. Eu escolhi fazer pelas redes. Com base em tudo que eu tenho aprendido nas Escrituras, pela instrução do Espírito e não por homens, tá? Afirmo sem medo de errar que todo o cristianismo está desviado do caminho reto. Com base na declaração de Cristo, com base na declaração dos profetas, com base no que os apóstolos já esperavam para o futuro e prepararam em suas cartas o povo para isso, com base na nossa realidade, eu não tenho dúvidas. Todos eles estão seguindo falsos mestres, a multidão do cristianismo. Todo o cristianismo adota falsos cristos para se adequar à necessidade dos seus membros. Todas as ramificações cristãs confeccionaram um véu sobre medida para cada estatura. Isto é, cada denominação se apoiou em uma doutrina específica para assim atrair pessoas que se identificam com seus ensinos, estão dispostas a se submeter a estes ensinos e não a Cristo. Veja que no final do último vídeo, se você assistiu ele até o final, eu citei Ezequiel 13. E no verso 18 que eu cito ali, Deus fala bem claramente, através de Ezequiel, que esses tais homens fazem véus de vários comprimentos para pessoas de toda a estatura, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. Véu nada mais é do que doutrina. O véu da doutrina é que interpreta as Escrituras. E Paulo faz essa tipologia, essa comparação, quando Moisés desceu do monte com o rosto coberto com o véu. Eles não puderam suportar a face de Moisés que transmitia a glória de Deus. Eles não podem suportar ler as Escrituras a olho nu, sem o véu religioso que eles têm. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. Mediante vossas mentiras, causaste um grande mal, confundistes e desencorajastes os justos, sem que isso tenha partido da minha vontade. E incentivastes os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Por esse motivo, jamais terei novamente falsas visões, e nunca mais haverei de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou aquele que existe. Olha para o cristianismo, o que você vê? Cadê aquelas revelações? Cadê aquele poder todo que um tempo atrás existia? Aquela manifestação de Deus naqueles homens? Eles estão perdidos, inventando todos os dias novas coisas para fazer e se tornou um circo. Não tem mais o que falar. Fazem barulho, pulam, dançam, imitam cachorros. Isso já vem sendo construído desde a década de 60. Mas agora está pior. Está pior. De fato, essa construção doutrinária feita desde a antiguidade por católicos, evangélicos, batistas, protestantes, adventistas, metodistas, anglicanos, wesleyanos, enfim, todas as mais de 44 mil denominações cristãs é que são as responsáveis por estarmos experimentando os dias de hoje. Eles são responsáveis por todas estas novas doutrinas demoníacas que uma multidão de pessoas decepcionados com as doutrinas dessas pessoas que um dia seguiram, tem levantado em oposição a eles, como bandeira, agora a doutrina deles como bandeira da salvação. Retornando então aquele gnosticismo do início, do primeiro século, aos tempos de Noé. Portanto, acesso, é isso que eu quero dizer aqui, acesso ao verdadeiro Cristo, por mais que os falsos cristos estejam predominando, essas pessoas jamais poderão dizer que não tiveram. Devido à decepção religiosa, preferiram negar o poder salvador de Cristo, preferiram rejeitar o caminho reto, preferiram rejeitar esse caminho.
Porque por mais que eles não tivessem contato nas doutrinas com o verdadeiro Cristo, eles tinham as Escrituras, a palavra em suas mãos. Eles sabiam que existia um Salvador. Eles sabem que existe um único Deus. E mesmo assim rejeitaram. Não é por menos que eles estão mergulhados em escândalos, em uma decadência moral e falta de sanidade mental absurda. Estão experimentando na pele as trevas em que foram mergulhados, ao tempo em que o próprio Deus, por meio do seu espírito, livrará o seu povo do meio de tudo isso. Muitos já estão conseguindo enxergar, ver a inconsistência do que eles pregam, do que eles vivem. Assim como já viram também o cristianismo oficial. Muitos estão percebendo isso, pode ter certeza, que é o próprio Pai, através do seu Espírito, abrindo os olhos dessas pessoas. Estão vendo inconsistências, só não sabem explicar o que está acontecendo. Mas a partir de agora elas vão começar a entender. Nunca se experimentou um grau de conhecimento como se tem experimentado em nossa época. Nunca, jamais. É notória a quantidade de sábios e pessoas que têm sempre uma opinião para tudo, não é mesmo? Daí eu pergunto, mesmo diante de tanta informação e acesso ao conhecimento, por que essas pessoas estão de um lado para o outro como se estivessem perdidas? Ora defendem uma coisa, ora defendem outra. Afinal, segundo essas pessoas, a verdade que tanto foi omitida pelo sistema religioso, ele não está sendo anunciado agora? E já que a verdade tem a finalidade de libertar, por que elas não estão libertas, mas estão literalmente acorrentadas em cadeias de novos dogmas e doutrinas que elas se filiam? Por que elas agem como ovelhas perdidas diante das situações que se desenrolam à frente delas? Reflitam sobre isso. Eu finalizei com o texto de 2 Pedro. Eu não dei muita explicação ali, não falei muito. Eu simplesmente li o texto e deixei em aberto, porque eu disse que eu ia voltar a usar esse texto agora. Então é o seguinte, 2 Pedro 2 fala sobre esses falsos mestres. Aponta esses falsos mestres. E o que eu vou ler agora está relacionado a esses falsos mestres. Estes homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestades, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna serva daquele por quem é vencido. Lembra de corrupção? Romanos 1 fala sobre isso. Deus os entregou às suas próprias depravações. Também corrupção também se encaixa naquela palavra lá. Tá? Eles estão entregues às suas próprias corrupções, às próprias depravações. Deus os entregou. Então, entenda, eles são escravos disso. São cegos. Vamos olhar para a nossa realidade. Para aquelas pessoas que estão dentro das redes sociais acompanhando isso. Estou falando para o público da rede social. As pessoas que saíram dos templos. E muitas estão pensando em voltar vendo tudo o que está acontecendo aqui fora, que é bem pior do que está lá dentro. Agora você vai começar a entender por que aqui fora está bem pior. Vou fazer algumas perguntas aqui, vamos responder. O que essas pessoas se tornaram? Melhores do que antes? Mais sábias? Mais parecidas com Cristo? Mais amorosas? Mais compreensivas? Mais acolhedoras? Não, né? Nem um pouco. Elas se tornaram piores do que quando estavam lá dentro. Piores do que antes. Melhor teria sido essas pessoas nunca terem tido a oportunidade de conhecer o verdadeiro Cristo. Tornaram escravas de corrupções ainda piores. Foram vencidas pelo discurso destes homens ímpios e falsos mestres. Sem água, vazios, levado por todos os ventos, tornando assim servas deles. Por isso elas agem de forma idêntica a eles. Proferem as mesmas palavras, o mesmo discurso,
os mesmos jargões, as mesmas atitudes levianas, a mesma forma de acusar. Preste atenção. São ovelhas dessas pessoas, não são ovelhas de Cristo. Fizeram esses homens como seu Deus, seu Salvador. Sendo assim, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É isso que tem acontecido. É por isso que você está vendo essas pessoas piores. Isso não quer dizer que lá dentro também está melhor. Não, não está. Está tudo assim. A justiça, o julgamento, na verdade a justiça nós vamos ver, mas o julgamento sobre essas pessoas já está sendo derramado através dos dias do período de trevas e densas nuvens. Eu sei que você pode estar chocado aqui com a minha afirmação do que o cristianismo nunca foi uma representação fiel da doutrina de Cristo. Quando eu digo nunca, nunca mesmo. Nunca foi o corpo de Cristo. Quando eu digo nunca, nunca mesmo. Mas essa é a verdade. O cristianismo perseguia os verdadeiros seguidores do caminho, como eram conhecidos. Até mesmo os protestantes seguiram os passos da sua mãe católica. Até hoje as denominações perseguem os verdadeiros seguidores do caminho, tentando diminuí-los, descreditá-los, menosprezam, apedrejam com palavras. E estas novas seitas que têm surgido no mundo digital têm feito o mesmo. Nos chamam de hereges. E eu aceito esse nome com muito orgulho, porque homens santos no passado morreram sendo acusados de hereges e nunca negaram a verdade. Nunca negaram a doutrina que eles abraçaram com fé e segurança. Nunca abandonaram aquela doutrina para seguir a doutrina dos homens, do cristianismo. Então, se é de herege que vocês me chamam, obrigado. Aceito esse nome. Em memória daqueles santos que morreram por defender a doutrina de Cristo. A verdade é que essas pessoas do passado, elas se intitulavam como membros do caminho e não como cristãos. Foi dado pela primeira vez esse nome em Antioquia, por aqueles que não pertenciam à comunidade de Cristo, não pertenciam ao corpo, eram de fora. Por isso eu afirmo, depois de todo o conhecimento adquirido, que eu abandonei inclusive essa nomenclatura já faz um tempo. Desde que fui resgatado do meio do fogo, que está consumindo essa classe de cristãos, e nós vamos ver que fogo é esse, eu não me considero cristão mais. Não me vejo com esse nome, porque esse nome não é o correto. Essa aqui é a verdade. Nunca eles se denominaram cristãos. E é por isso também que eu estou revisando meus livros antes de relançá-los, tá? Mas ao final do vídeo, eu voltarei a este assunto e daí você mesmo vai responder, com base no que eu vou apresentar aqui, se de fato o cristianismo serve a falsos cristos ou não. E se de fato toda essa nova geração que tem surgido, denominada de desigrejados, judaizantes, enfim, servem falsos cristos ou não. Voltando então aos dias de trevas. Vimos no vídeo anterior que dias de trevas não são dias literais, e sim um período de escuridão que reflete a verdadeira falta de sabedoria, a verdadeira sanidade nas pessoas, já que elas rejeitaram a única doutrina que pode trazer isso para elas. Sanidade para suas mentes. Essa escuridão, ela tem provocado nas pessoas mudança de comportamento. E essas mudanças de comportamento é que são as responsáveis por terem mudado o curso da história ao longo dos últimos 2000 anos. Eu cheguei a falar um pouco disso bem rapidamente no vídeo anterior, talvez as pessoas ficaram confusas, então eu vou trazer um pouquinho mais aqui.
Eu disse que os dias de trevas em que a humanidade foi mergulhada no decorrer dos últimos 2000 anos foi fundamental para inaugurar períodos históricos e a mudança de mentalidade a nível universal em cada período desse, que foi fundamental para guiar os feitos humanos. Cada vez que essas mudanças ocorriam, um período novo na história se estabelecia. Uma mentalidade nova guiava aquela humanidade. Então, o que eu quero dizer aqui? Que essa questão de que joio e trigo vai ser separado no arrebatamento, conversa para boi dormir. As pessoas não conhecem das Escrituras. O joio foi semeado desde o início. A parábola do joio mostra isso. Foi semeada no início. E durante o crescimento desse trigo, ao longo da plantação, desses 2000 anos, o joio sempre estava ao meio. E era separado e queimado do trigo. Sempre. Tá? Então, voltando ao contexto aqui. Estes períodos eles estão intimamente ligados às 7 cartas às igrejas em Apocalipse. E eu falo com detalhes sobre elas no segundo livro que eu escrevi e estou editando, tá? Ao longo desses 2000 anos, existiram 7 fases. E em todas elas, a nova religião que veio sendo construída paralelo à doutrina de Cristo nos tempos já dos apóstolos, pelo gnosticismo. Lembra dos meus vídeos sobre anticristo? Se você não assistiu, assista. É importante aqueles vídeos. E a gente vai dar continuidade a eles. Sempre essa nova religião sempre esteve encabeçando o curso da humanidade desde então. O período dos apóstolos, que mudou a relação que o mundo tinha com o Deus dos judeus. O período dos pais da igreja, os apologetas, que mudou a relação do Estado com a religião construída por esses apologetas gnósticos. Vou falar bem devagar para que vocês entendam, tá? O período romano de Constantino, que trouxe para dentro do Estado, da política, esta nova religião. O período medieval do papado, que estabeleceu o cristianismo, agora a nova religião, como cristianismo fundamental, a cabeça da civilização medieval. E formou um novo império mundial, o Império do Papado. O período protestante, o da Reforma, que tentou mudar o curso da história, saindo das dependências do papado e garantindo assim o seu lugar ao sol. Os príncipes protestantes não saíram pela doutrina de Cristo, eles queriam independência política. Foram eles que fizeram o movimento, e Calvino estava por trás disso também. Vai ler o que o Calvino escreveu sobre a razão humana, sobre essas novas regras religiosas, que colocava o novo formato da igreja separada da católica como liderança. Vai ler sobre isso. O período missionário. Foi um período em que as pequenas famílias de missionários que saíram desse fogo cruzado e saíram pelo mundo pregando o evangelho mediante o amor na forma de exemplo em suas vidas. E essas pessoas foram para lugares inóspitos, lugares que os grandes templos, aquelas grandes denominações não queriam ir, porque não tinha vantagem nisso. Enquanto isso, as grandes denominações cristãs daquela época brigavam por poder e influência no novo mundo que havia sido descoberto, as Américas. E por fim, o período moderno, que é a apostasia dos filhos dos pais do período missionário. Foi esse período eles vieram no período que nasceu no trabalho missionário, só que ao longo desse período eles se tornaram grandes e poderosamente influenciadores, se apartaram daquele amor fraternal ao próximo para se dedicarem agora aos seus megas templos religiosos e obrigações financeiras. E assim conduziram milhares de pessoas à pior de todas as apostasias que já vieram a existir. Então são 7 períodos.
7 períodos que, no mínimo, a sociedade foi mergulhada em grandes trevas. Ai de vós que desejais os dias daquele que existe, para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor. Ora, será um tempo de trevas e não de luz. Como eu já afirmei no vídeo anterior, o cristianismo adotou um ensino do avivamento, lembra? Para explicar o trecho de Joel que afirma que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Com isso, eles passaram a acreditar que convertendo o maior número de pessoas, ganhando almas e mais almas para Jesus, estariam apressando assim o seu retorno. Claro que não são todos que pensam assim. Você pode falar assim, que é isso? Minha denominação nunca pensou assim. Mas todos têm peculiaridades em suas doutrinas que promovem esse apressar do dia. Quer ver? Isso começou lá no século XIX. Não, isso vem desde antes. Tá? Desde quando... Lá no estudo sobre o Anticristo eu falo sobre isso. Quando eles começaram a apressar a vinda de Cristo e começaram a ser perseguidos pelo Estado Romano. Desde lá já houve esse apressamento aí. Mas no século XIX, vamos para o nosso tempo mais atual, se marcou muitas datas para a volta de Cristo, para o retorno de Cristo. E multidões ansiosas esperavam por esse advento. E foram decepcionados por esse advento. E aí suas doutrinas tiveram que mudar, tiveram que reformular. Mas só que isso ainda se vê nos dias de hoje, com a doutrina do arrebatamento, que se espera todo ano. E a expectativa também do estabelecimento de um anticristo como ditador para que esse dia do retorno venha se concretizar. Esse apressar você tem visto o tempo todo. O anticristo está vindo, o arrebatamento vai acontecer. Isso é apressar. Isso é querer acelerar aquilo que não está debaixo do seu controle. A todo custo, o cristianismo tenta apressar e criar expectativas falsas sobre o dia desta volta, desta vinda, na verdade. Ai destas pessoas que almejam tanto esse dia sem saber o que realmente ele significa. Esses dias, como Amós mesmo diz, são dias de trevas. E essas pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Então vamos voltar ao texto de Joel, que fala sobre o derramar do Espírito sobre toda a carne. E vamos entender um pouco mais desse derramar em nossos tempos, tá? Uma parte desse derramar nós vimos no vídeo anterior, sobre o aspecto em que muitos estão apresentando em vídeos, em audiobooks, em vários formatos digitais, com o título Eles Sabem de Alguma Coisa. Aí vem com Nova Ordem, vem com Projeto MK, Ultra, vem com isso e vem com aquilo. A Nova Ordem Mundial planejando algo. O Anticristo prepara o caminho para reinar. Todas essas coisas aí têm levado as pessoas a cauterizarem ainda mais as suas mentes e se desviar do verdadeiro preparamento que elas deveriam estar preocupadas. Por que eles estão fazendo isso? Quer dizer que o derramar do Espírito está acontecendo nas pessoas de uma forma? Sim, está. Eles sabem que vem o fim. Mas eles não se submetem ao Espírito de Cristo. Mesmo ele sendo derramado sobre toda a carne, nem toda a carne vai se submeter a ele. Vai reagir, muitos vão reagir, porque estão entregues às suas próprias depravações. Sendo que tudo isso que está acontecendo nesse derramar tem uma finalidade específica, anunciar para a humanidade que o fim se aproxima. Vamos analisar então agora aqui outro aspecto desse derramar. E eu vou usar aqui questões bem interessantes. Pessoas que foram importantes ao longo desses 2000 anos. O próprio Constantino, Maomé, Tesla, Hitler. Todos esses, de certa forma, foram impelidos pelo Espírito, por esse derramado Espírito. Aí você vai dizer assim, mas você está ficando maluco, que louco, para com isso. Conhece a história de Nabucodonosor? Conhece a história do cativeiro? Quando Jeremias anunciou para o rei que levantaria o servo dele, que viria da Babilônia para levá-los cativo, esse servo dele era um ímpio, truculento, ditador, assassino, injusto, cruel, adorador de falsos ídolos. E mesmo assim Deus diz, eu trarei o meu servo. Agora o que significa servo? Servo
é aquele que está debaixo da autoridade do Espírito e influenciado por esse Espírito em todos os aspectos. E Deus compara Nabucodonosor, um ímpio, um perverso, a um servo dele, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre ele para conduzi-lo a levar Judá cativa. Então, tudo isso que acontece também é o derramar do Espírito. Veja que está acontecendo o derramar de todas as formas. Todas as coisas ocorridas nesses últimos 2000 anos, elas convergiram para que tudo que foi escrito pelos profetas, principalmente Daniel, e por intermédio dos apóstolos, principalmente por João, no livro de Apocalipse, se cumprisse integralmente no decorrer desta nossa era. Revelando assim que é Ele, e sempre foi Ele que esteve sob o controle de todas as coisas, e não outro. Se você ainda não viu meu vídeo que eu falo sobre a respeito da semente da serpente, assista, porque lá você vai descobrir que toda essa dualidade entre dois deuses que disputam por almas, entre o bem e o mal, não passa de uma consequência da humanidade ter experimentado o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não passa disso. Em toda a história da humanidade, nunca se experimentou o que se tem experimentado em nossos dias. Todo o conhecimento, tecnologia, as diversas formas de governo que surgiram, todas essas coisas vêm desse derramado Espírito, para conduzir tudo conforme predito nos tempos antigos, pelos profetas. Não precisou um anjo vir e ensinar nada para a humanidade nos últimos 500 anos, como aconteceu nos tempos de Noé, como aconteceu no deserto. Na verdade, o próprio Criador, por meio de seu Espírito, deu entendimento para a humanidade se tornar o que ela se tornou hoje. O próprio. Acontece e não precisou aparecer. Simplesmente as ideias nasceram, brotaram na mente das pessoas. O problema é que essas pessoas nunca acreditou as coisas, tudo isso, ao Criador. A humanidade nunca acreditou todas as benfeitorias que ela fez ao Criador. Muito pelo contrário, se tornou soberba ao achar que tudo isso vinha dela mesma. Do intelecto humano e da capacidade do homem por si só. A gente vai ver isso mais tarde quando a gente for descodificar o livro de Romanos no estudo que eu estou preparando. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Veja que precisava se cumprir isso, e só tem uma forma: a humanidade ser conduzida a isso. O homem é muito arrogante ao achar que ele é capaz de todas as coisas. Ele não é capaz de nada. Ele é barro, ele é pó. Se não fosse o Espírito de Deus, não seria capaz de construir nada sem o conhecimento que vem do alto. Um desses exemplos aí, a gente pode usar o movimento da Terra plana. É uma evidência desse derramado Espírito. Eu vou dizer aqui que eu bati muito sobre o vídeo a respeito da inversão do polo magnético e a queda do domo, tá? Que vai haver um colapso, vai, não daquela forma. Mas a essência daquelas explicações ali, do plasma, de como as coisas vão acontecer, de o que vai acontecer com o céu, o silêncio, o estrondo, tudo isso condiz com as escrituras. E isso não veio da mente dos homens que construíram isso. E eu já avisei que muitas desses ensinos vêm de pessoas norte-americanas, que um brasileiro copiou e aperfeiçoou algumas coisas e está dizendo que foi ele que fez. Mas de qualquer forma, ele também foi influenciado pelo Espírito. Mas falta-lhe sabedoria, falta-lhe ser instruído por um único Espírito que pode dar sabedoria. E por isso, as conclusões levianas erradas e se torna pedra de tropeço. O colapso do domo vai acontecer. E essas falsas soluções, elas fazem parte desse mergulho de trevas. E o auge da ignorância é não compreender que ali será o fim de todas as coisas, e não o início da grande tribulação. Mas se o prenúncio dessas coisas é o fim de todas as coisas, que esperança nós temos então? Se tudo vai ser destruído, o que será de todas as pessoas? Todos serão destruídos? A gente vai já descobrir. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que vocês sejam?
Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e desejando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiando em suas promessas, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora, vou fazer um parênteses aqui com relação a confiando em suas promessas. Outra questão interessante que o cristianismo tem desvirtuado ao longo dos séculos. Muito se tem falado sobre essas promessas de Deus. Contudo, nenhuma das que são apresentadas são de fato as promessas reveladas por Deus através dos profetas. Não passam de promessas humanas, temporais, carnais e imediatistas. Te dar exemplo aqui. Existe um ensino de que eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. E pelo fato de você achar que você é filho do rei, você não é filho do rei coisa nenhuma. Você é súdito do rei. Você é filho de Deus. O rei, rei dos reis, nós vamos ver que é Jesus e por que ele se tornou o rei, essa autoridade máxima. Nós vamos já ver. E você é súdito. Você não é filho do rei. E outra, para você ser filho de Deus, é um processo que você tem que se submeter. E essas pessoas não estão se submetendo a esse processo. Aí batem no peito, eu sou filho do rei, então eu mereço do melhor dessa terra, afinal, ele é o dono dessa terra. Você esquece que Abraão é o pai da fé, porque ele confiou, vai ser apresentado em Hebreus, que ele confiou novos céus e nova terra. A promessa para ele era o novo céus e nova terra. E a promessa para os que estão até hoje é o novo céu e a nova terra. Não é essa terra. Entende? Além disso, tem aquelas promessas, né, que os homens querem para si sempre. A autopromoção, se promoverem diante dos demais, mostrarem para as pessoas que você é bom aos olhos de Deus, porque você é próspero, você tem isso, você tem aquilo. Isso não é promessa. Promessas egoístas humanas. Nunca foi. De fato, o que as pessoas que dizem pertencerem ao reino de Deus deveriam estar fazendo era aguardando esses dias ao invés de apressá-lo. E aguardar significa estar preparado para esse dia e para não ser pego de surpresa por ele. Quem apressa desconhece o quão terrível serão os dias que anunciam a vinda de Cristo, que são dias de trevas e densas nuvens. E quem aguarda é porque está preparado para suportar esses dias e estar de pé no grande dia da manifestação do Senhor e Rei dos Reis. Daí eu pergunto, o cristianismo ao longo dessas décadas preparou as pessoas para esses dias maus? Ninguém está preparado para esses dias, por isso não estão entendendo o que está acontecendo agora. E podemos ver esse desespero refletido nas pessoas, o medo, a incerteza, a insegurança e as consequências de uma depressão devastadora que todo mundo está experimentando. E mesmo assim continuam apegados aos seus afazeres religiosos, acreditando que toda a opressão que eles têm experimentado vem de um inimigo para desviá-los da obra de Deus. Só que não. Estão enganados. As marcas e os ferimentos eliminam o mal, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Como essas pessoas podem ser tão idiotas a ponto de tributar as provações e as feridas que estão experimentando, de serem promovidas pelo inimigo, pelo diabo? Por que eles fazem isso? Porque estão fazendo a vontade de Deus? Obviamente que não. Eles não conhecem a vontade de Deus. Não conhecem Deus. Como podem rejeitar aquilo que é para curá-los e purificá-los e atribuir essas coisas ao inimigo? Então, se colocando como inimigo de Deus. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. O tolo despreza a orientação de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra de fato sabedoria.
Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão do Onipotente, pois é Ele quem abre a ferida, contudo Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com as suas mãos pode curar. Então, o cristianismo está tão mergulhado em trevas quanto esses falsos profetas que eles seguem. A massa, a grande multidão, está tão desviada do caminho reto que desconhecem qual é de fato o verdadeiro caminho e qual é a finalidade dele. Estes, meus caros, são aqueles que serão pegos de surpresa pelo ladrão da noite, pois não estavam aguardando, pois não se atentaram para os tempos e as estações, porque estavam mergulhados em tempos e estações que foram modificados pelo chifre arrogante. Chifre esse que confeccionou tantos, mas tantos véus sob medidas a gosto da clientela, que eles não conseguem se libertar das doutrinas pelas quais foram doutrinados. Mergulhados em trevas e escuridão, cegos por elas. Nós vemos o quanto essa humanidade hoje está mergulhada em trevas, porque uma parte dela, uma pequena parte irrisória e insignificante, diz que Jesus voltou, que Cristo voltou no ano 70. Se voltou no ano 70, então eles ignoram a própria existência. Por outro lado, as pessoas ignoram o passado completamente, porque vir defender a pronúncia de Cristo, de Deus, no hebraico assim, assado, papapá, aqui, aquilo outro, é simplesmente afirmar que as pessoas lá atrás foram rejeitadas e jogadas no inferno, que não é um inferno literal. Vamos ver em outro vídeo. Está nas escrituras e ninguém presta atenção. Mas enfim, não é para agora. Que aquelas pessoas então foram mergulhadas em calamidades e aflições do inferno porque rejeitaram a pronúncia verdadeira. Não sabem a forma que Deus agiu, que Deus as conduziu à salvação. Porque aquelas pessoas em outras épocas aguardavam a vinda de Cristo como nós hoje. De fato, quem aguarda, tá? E elas morreram na esperança de que esses dias se cumpririam. E essa esperança delas não é falsa. Por isso Paulo diz que elas dormem, que elas aguardam esse grande dia, mesmo que a carne tenha morrido. O espírito delas está preservado para o grande dia. Eles jamais serão decepcionados, pois ressuscitarão primeiro e estarão presentes nesse dia, como Paulo mesmo afirma. Então, as pessoas desconhecem isso. Afinal, o Pai não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para com todos e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para você fazer parte da promessa, você precisa chegar a isso aqui, arrependimento. Como falei no início do vídeo, o que a gente tem visto são pessoas andando de um lado para o outro, em busca de mais e mais conhecimento. Buscam esse conhecimento, buscam mais informações como se isso fosse salvá-las ou torná-las melhores e dignas de sobreviverem ao caos ou de até mesmo ganharem a vida eterna. Essas coisas não passam de gnosticismo cristão, gnosticismo judaico. E nada tem a ver com o evangelho do Deus vivo. Mas na verdade, este correr de um lado para o outro só mostra o quanto elas estão perdidas e desorientadas, além de evidenciar a declaração feita no livro de Daniel e revelar o tempo e as estações em que o mundo se encontra. O fato delas estarem correndo de um lado para o outro em busca de mais conhecimento, mais sabedoria, não quer dizer que elas estão satisfeitas com aquilo, que elas estão simplesmente completamente supridas desta necessidade. Pelo contrário, mostra que elas estão buscando e nunca conseguem encontrar, porque ficam de um lado para o outro em busca de conhecimento e mais conhecimento, e acumulando isso. E quanto mais elas acumulam, já percebeu que mais loucas elas ficam? Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor.
Cristo sabia que aquelas pessoas do seu tempo, em seu íntimo, não tinham pastor, mas estavam perdidas, por mais que elas aparentassem estar bem. Mas na concepção delas, daquelas pessoas, Cristo via o íntimo, mas aquelas pessoas, na concepção delas, elas tinham sim um pastor. Muitos tinham Moisés como seu pastor. Outros tinham os sacerdotes. Outros tinham os mestres da lei. Outros tinham os fariseus. Outros ainda um Messias helenizado que seria provocado a aparecer por meio de revoltas para então subjugar Roma. E outros ainda que nada tinham a ver com a religião judaica, tinham os romanos, os filósofos gregos e o conhecimento humano como seus pastores. Mas para o Messias eles estavam totalmente perdidos e mais, aflitas e desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. No íntimo, as pessoas hoje estão assim. Essa multidão que perambula de um lado por outro em busca de mais saber está na mesma condição daqueles ou não estão? Diz aí você. Pessoas que têm demonstrado sobriedade, forçado uma santidade, uma casca de estarem sóbrios. Era preferível que elas fossem humildes e assumissem que não estão bem, mas elas insistem em permanecer como se estivessem bem. Estão rasgadas por dentro. De fato estão porque todos esses grupos têm levantados para si mesmos, segundo suas próprias razões e convicções, um pastor para cada grupo. Mas a verdade é que elas continuam como ovelhas desgarradas, perambulando de um lado para o outro, sem o verdadeiro pastor para conduzi-las a um lugar seguro. De fato, na condição que as pessoas estão, o destino delas é a morte e a plena destruição pelo fogo, que consumirá todas as coisas criadas e colocará um fim à tirania e domínio da humanidade, caída em sua própria corrupção. Corrupção essa evidente aos olhos de todos. É por isso que essa terra deixará de existir. Eles desconhecem o Evangelho de Cristo, desconhecem a salvação e a sua verdadeira finalidade, ignoram o que é pecado, não sentem remorso, não sentem compaixão, não sentem amor pelo seu semelhante, vivem como se fossem animais que buscam conquistar territórios e domínios. E praticam toda e qualquer injustiça usando seus rituais e sacrifícios religiosos como moeda de troca para que Deus facilite ou dê de bandeja os seus desejos egoístas e sem sentidos. Tiago escreveu sobre isso. Vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem pelos motivos errados, para gastarem com seus próprios prazeres e necessidades pessoais. Agem da mesma forma que os pagãos agiam nos tempos antigos, quando faziam oferendas e rituais aos seus deuses. Eles faziam isso para buscar, obter o que elas desejavam no seu íntimo, no seu pessoal. Poder, marido, conquistas, tudo isso. Emprego, facilidades, amor, tudo faziam os pagãos faziam. As pessoas de hoje buscam as mesmas coisas que as do passado e colocam Cristo no lugar desses falsos deuses. Por isso são falsos cristos, porque não conhecem o verdadeiro. Colocaram outras características no verdadeiro. Fazem a mesma coisa do passado. Agora vamos voltar ao texto de Joel 2, para entender a finalidade de todo esse derramado espírito, de todos esses eventos. Será que tudo isso é somente para condenar as pessoas, então? E fazer com que elas sejam indesculpáveis, se por algum momento alegarem desconhecer a verdade? Hein? Afinal, que esperança podemos ter, então, se esse derramado espírito sobre toda a carne não é para a salvação? Lascou-se tudo agora, então. Quer dizer que está tudo errado, cristianismo, e eu estou certo? Não, eu não estou certo, mas as escrituras estão. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra.
Sangue, fogo e grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Agora o mais importante. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Pois de acordo com a promessa, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todo aquele aquele que existe chamar. Veja, apesar de o Espírito estar sendo derramado em toda a carne, somente os que clamarem, invocar o meu nome. Agora eu quero fazer duas observações aqui. Essa tradução, eu não vou entrar em detalhes, mas depois, se alguém quiser, me peça, eu dou esses detalhes, tá? Invocar, a palavra que é traduzida como invocar pode ser traduzida como clamar, mas a raiz dela, a palavra grega koiné ali, ela também significa chamar por socorro, pedir ajuda, clamar insistentemente por socorro, pelo meu nome. Agora aqui é que está interessante, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu preciso falar disso agora. O nome na cultura oriental na antiguidade, ele representa autoridade e não o nome literal em si, pelo qual uma pessoa é chamada, mas a autoridade que aquela pessoa exerce. É tanto na língua grega quanto no hebraico. As palavras no grego, nomos, tem essa mesma conotação, esse mesmo poder de autoridade, tanto quanto a palavra no hebraico, que eu não me lembro agora qual é, também tem essa mesma conotação. São palavras paralelas com os mesmos significados. Agora, quem é que tem essa autoridade, então, para vir ao nosso socorro? Ao socorro daqueles que clamam em meio a todo esse fogo, a toda essa turbulência, a todos esses problemas, essas tribulações. Agora você também pode estar pensando assim, mas isso não é justo. Como pode ele derramar o seu espírito em toda a carne, mas não salvá-los? Usá-los para serem destruídos? Ora, quem é você para questionar o que o oleiro faz? Ele confecciona tanto vasos para a honra quanto para a desonra, e os usa conforme as finalidades pelas quais eles foram elaborados. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus a Isaías. Além disso, ele salva a quem ele quer. Por isso, são chamados de eleitos. O que precisamos entender é que os obstáculos e problemas que se apresentam na forma de tribulação e opressão têm a finalidade de revelar o que está escondido no coração do homem. E nada como os problemas para revelar o verdadeiro caráter de um homem, não é mesmo? Quando a tribulação caiu sobre Moisés, ele fugiu e se escondeu. Humilhado, se sentindo humilhado e com medo, escolheu levar uma vida simples e rejeitou continuar sendo um dos príncipes do Egito. Quando a tribulação caiu sobre o faraó, este se mostrou orgulhoso e rebelde a ponto de rejeitar todos os males que o estava afligindo, fazendo com que ele buscasse explicações em fontes erradas. Esse é o endurecer do coração. Daí pergunto, para qual deles Deus se revelou mesmo? O faraó queria tanto que Deus se revelasse para ele, e Deus não se revelou para ele, só através de tribulação, só através de dores, de sofrimento. Moisés, que nem fazia questão disso, nem quis, pelo contrário, teve até medo, foi quem viu Deus. Deus se revelou a Moisés. Buscai o Altíssimo todos os humildes da terra, que andam conforme sua palavra. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez sejam poupados no dia da ira daquele que existe. Mesmo assim, você ainda pode estar pensando que isso é muito injusto, é seletista, é elitista, enfim. Mas, de fato, isso não é injusto. Porque tudo isso que tem acontecido tem como finalidade uma única coisa: convergir na justiça manifestada entre os homens. Justiça essa que a gente passará a ver agora. A promessa que o texto de Joel faz referência, que é a promessa de resgatar aqueles que vão entrar na descendência de Abraão para usufruir das bênçãos
da terra prometida, elas se cumprem em Cristo. Porque se não fosse por Ele, o Pai não poderia nos resgatar e estabelecer a nova aliança, onde o seu próprio Espírito passaria a habitar em nós e então nos instruir. Veja Jeremias 31. Se não fosse por Cristo, esse grande e temível dia apresentado aí em Joel, jamais poderia ser apresentado por Pedro em Atos, como sendo um grande e glorioso dia, não mais temível. Se não fosse por Cristo, todos estaríamos condenados à destruição, porque a nossa natureza, a nossa descendência em Adão, nos coloca como transgressores e dignos de uma sentença de morte. Cristo se tornou o novo parâmetro de justiça. Ele se tornou o primogênito, tirando Adão, então, deste patamar. Ele se fez o novo Adão de uma nova humanidade para que todos que se submetam a ele se tornem assim como ele, filhos de Deus e co-herdeiros dessa promessa, de que um novo céu e nova terra será estabelecida em substituição a essa terra, para que agora a nova humanidade em Cristo habite nessa nova terra, justa e perfeita. Em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos, porquanto assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, mais tarde na sua vinda os que são de sua propriedade. Veja que quando você tira do contexto, é óbvio que você vai colocar todo mundo nesse barco. Porque aqui ele está dizendo, todos, dentre todos aqueles que dormiram, a ressurreição destes. E serão todos vivificados. Só que aí, olha a conclusão. Quem são esses todos? Os que são de sua propriedade. Os que pertencem a ele. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Veja a diferença. Não contradiz o texto de 1 Coríntios, pelo contrário. Só reforça para que não se tire do contexto e distorça as palavras, como Pedro mesmo fala que muitos fazem com os textos de Paulo. Agora, para fazer parte dessa descendência de Cristo, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É preciso aprender, então, a pronúncia correta do nome de Deus para clamar, então, por socorro. É preciso rejeitar o nome de Jesus e adotar o seu nome em hebraico, antigo, enfim, aramaico, o que for. É preciso fazer sacrifícios e submeter a rituais religiosos. É preciso guardar leis, dogmas, doutrinas, ou se submeter a alguma profissão de fé dentre várias que existem nas denominações cristãs. É preciso obter conhecimento ou ter como verdade aquilo que tem sido apresentado como sendo necessário para se despertar dos enganos e ser salvo. O que você acha? Você acha que tudo que está sendo apresentado, então, é o correto? E tudo que é apresentado pelas cartas é falso? Afinal de contas, muitos dizem que as cartas foram construídas por Roma, né? Roma pagã. Não sabem nem o que é Roma pagã. Estão mergulhados nesse paganismo e nem se deram conta. Quanta ignorância e falta de sabedoria por causa das trevas, viu? Se eu te disser que todas essas formas apresentadas pelo cristianismo, todas pelo judaísmo, todas, e todos os demais ismos existentes, não são e nunca foram capazes de tornar os homens filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo dessa nova terra que será totalmente justa e perfeita. Se eu te disser que Cristo não morreu para pagar nossos pecados, e sim por causa do pecado em que os homens estão mergulhados, e que sua vida foi ceifada da terra, ainda jovem, de uma forma injusta e maldosa e truculenta. E se eu te disser que o Pai o ressuscitou porque nele não havia qualquer desvio da verdade, isto é, qualquer pecado, sendo obediente em tudo,
coisa que Adão nunca foi capaz de fazer, e muito menos qualquer homem que veio depois dele. Mesmo aqueles que eram considerados justos não foram capazes. E se eu te disser que ele recebeu honra perante o Pai por não ser merecedor da morte, já que nele não havia pecado, que essa honra constituiu em resgatá-lo da morte, dando a ele um corpo novo, incorruptível, assim como o direito de reinar, como também a promessa do novo céu e da nova terra passou a ser a sua herança e seu reino. E se eu te disser que os que de fato pertencem ao povo de Deus têm uma predisposição a fazer o que é certo, mesmo não sendo capazes de fazer por seu próprio esforço, ou porque aprenderam que aquilo é o certo, mas porque simplesmente sabem em seus corações o que é correto e justo a ser praticado. E se eu te disser que é porque eles têm os mandamentos corretos gravados no coração, mesmo não conseguindo praticá-los como deveria, o Pai revela o seu amor por eles e conduz todas as coisas para que estas pessoas conheçam o seu primogênito. E que este conhecer é fazer com que eles passem pelas mesmas coisas que Cristo passou em seu corpo carnal. E assim serem de fato conduzidos ao resgate da morte. Assim como Cristo também foi em seu tempo. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Cristo, ele é o novo padrão de humanidade estabelecido por Deus, uma vez que Adão não foi capaz de cumprir os propósitos pelo qual ele foi criado. O Criador dos céus e da terra toma então a frente e faz um novo homem, que é a habitação do seu próprio espírito, para então cumprir a finalidade pela qual Adão foi criado, que era construir uma humanidade justa, íntegra e perfeita. Mas falhou. O pecado de Adão, ele gerou a morte. E tendo em vista que toda a humanidade existente é descendente direta dele, todos herdaram essa morte. Contudo, no homem que foi gerado por Deus, não há pecado. E não existe pecado nele, porque jamais se desviou da verdade para seguir os caminhos construídos pela humanidade. E por não se submeter aos padrões criados pelo homem desde Adão, ele foi rejeitado, humilhado e considerado digno de morte. Mas acontece que a sentença de morte, ela só é válida para aqueles que estão na descendência de Adão. E Cristo, ele não é descendente de Adão, mas é descendente direto, é filho do Deus vivo. E o Pai então aplica sua justiça novamente, resgatando-o da morte, dando ao seu filho honra e glória em um novo corpo, acima de toda criação. Deus então o faz primogênito, isto é, o primeiro de uma nova descendência estabelecida com a sua ressurreição. Uma descendência direta do Deus vivo, retirando assim o direito de primogenitura do primeiro homem gerado e dando ela ao segundo homem gerado. Não é por menos que na história antiga, registrada por Israel, mostra claramente esse aspecto. Quantas vezes o direito de primogenitura não foi retirado do primeiro filho para ser passado para o segundo? Isso era a evidência do que Deus iria fazer em Cristo. Por isso Paulo diz que tudo que foi escrito no passado, tudo que aconteceu, era sombra do que viria se firmar em Cristo. Então, ao conceder glória ao Filho, o constituiu cabeça de toda a autoridade existente nos céus e na terra, lhe dando o título de Rei dos Reis. Assim Cristo se tornou o herdeiro legítimo de uma nova criação, que só será erguida quando todo aquele que foi enxertado na descendência de Cristo ressuscitarem dos mortos, salvando-os então da destruição que recairá sobre toda a criação que estava sujeita a Adão.
para só então construir novos céus e nova terra, e estabelecer uma humanidade justa, íntegra e perfeita, como era desde o princípio. E aí? Se eu te disser todas essas coisas, será que o cristianismo prega isso? Estas seitas pregam? O judaísmo prega isso? O Islã prega isso? Todas as religiões pregam isso? Ou, na verdade, essas religiões fizeram caminhos alternativos para que o homem pudesse se achegar a Deus? Será que essas religiões todas, na verdade, elas tentam entrar pelo aprisco do Senhor, não pela porta, mas fazendo uma abertura e entrando por lugares obscuros, lugares escondidos, para tentar arrebanhar aquelas ovelhas? Acontece que as ovelhas que pertencem ao Senhor, ao verdadeiro Deus, elas ouvem a voz do verdadeiro pastor. E se para você isso aqui não faz sentido nenhum, desculpa, você não lê as Escrituras e nunca leu. Ou se leu, leu para satisfazer as suas necessidades, suas vontades, o seu egoísmo. Essa aqui é a verdade. A verdadeira finalidade do porquê Cristo passou por tudo o que passou está bem resumido em uma parábola citada por ele mesmo. A parábola que incomodou os religiosos e fez com que eles tivessem mais ódio ainda de Cristo. Essa parábola está lá em Mateus 21, do verso 33 em diante. É uma parábola que conta que o dono da vinha arrendou esta vinha a homens, e no tempo oportuno ele mandou seus servos buscarem o que lhe era devido. E esses servos eram mortos, apedrejados, expulsos, açoitados. Depois ele mandou um número maior de servos. E aconteceu a mesma coisa com esses servos. Depois ele pensou assim: eu vou mandar meu filho. Quem sabe meu filho eles não respeitam. Quando viram que o dono da vinha tinha mandado o filho, eles então pensaram: vamos e matemos ele também, porque ele é o herdeiro, e assim ficaremos com a vinha para nós. Tiraram ele de dentro da propriedade e mataram fora. Agora veja o que a parábola diz. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produz frutos dignos do reino. Todo aquele que cai isso, aí diz assim: depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porque eles consideravam um profeta. Está aqui. Essa parábola aqui é a expressão de tudo que aconteceu com Cristo. Fizeram isso para que ficassem com a terra para eles. Mas a justiça de Deus não permitiu que o filho permanecesse morto, não é verdade? E o filho foi resgatado da morte, se tornando assim o legítimo herdeiro. E essa vinha então, o pai virá e destruirá a todos. Começa o dia da vingança, o dia da ira de Deus que os profetas tantos falaram. E o início desse dia se dá com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, para nunca mais ser construído em memória de Deus algum. Nunca mais esse templo voltará. Mostrando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já que o verdadeiro templo foi inaugurado após a ressurreição de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Nós, os que estão dentro dos padrões que Deus estabeleceu para sermos salvos. E quem não entra nesse padrão é porque é rebelde, porque ignora, porque está cego, porque segue suas próprias
necessidades e desejos e busca um Deus que acolha aquilo que eles desejam. Outra verdade que é ocultada é a verdadeira finalidade pela qual a palavra que antes era proferida por meio dos profetas precisou se fazer carne entre os homens. Vou citar aqui apenas um texto que está lá em Lucas. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se. E então ele começou a pregar: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. O texto que Cristo leu ali, de Isaías 61, não acaba ali, tá? Depois iremos voltar a ele e entender o porquê que Jesus não terminou a leitura. Mas o que agora a gente precisa entender é que para ser resgatado do que viria é necessário participar desses sofrimentos. E como se dá esse processo? Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com a finalidade de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exultais na revelação da sua glória. Revelação da glória de Cristo é a sua volta, quando ele virá para ressuscitar todos aqueles que se submeteram e morreram esperando o resgate, que passaram pelo processo de salvação para que pudessem ser habitados pelo Espírito, adquirisse a mentalidade que Deus gostaria que nós adquirimos, que é a mentalidade de Cristo, para então ele olhar para nós e ver em nós o Filho, então nos resgatar por justiça ao Filho, e não porque nós somos justos ou merecemos. Ele vai nos fazer justos aos olhos de Cristo, não aos nossos olhos. Desde a inauguração do Templo do Fim, o mundo tem passado por um fogo não literal, e sim um fogo que consome as pessoas por dentro. Esta é a outra maneira do derramar do Espírito sobre toda a carne. E esta forma de agir do Espírito é declarada pelos profetas como sendo um fogo consumidor. E estes, meus caros, está agindo neste exato momento sobre toda a carne, seja para a condenação dos que rejeitam, ignoram a verdadeira promessa, seja para resgate dos que se encaixam nos padrões necessários para serem resgatados. Mas nunca, em toda a história da Era Comum, a tribulação foi tão devastadora como esta que o mundo está enfrentando, neste exato momento. Em todas as épocas que esse fogo consumidor foi derramado, nos últimos 2000 anos, a finalidade dele de conduzir a humanidade da forma que foi conduzida. Se você conhece a história, você vai ver que na era... Por que é dividido em era comum e era da antiguidade? Não é por causa de Cristo. A história fez essa divisão porque alguma coisa mudou ali. Entende? Não foi por acaso essa divisão e nem por causa de Cristo, tá? Porque as pessoas leem antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, era comum e era antiga. Mas ficou assim, o cristianismo transformou isso, mudando os tempos das estações também. Isso faz parte de confundir. Mas toda essa mudança após Cristo é justamente para que as gerações que viessem pudessem se achegar até ele, diante desse fogo consumidor, pudessem clamar por socorro. Clamar. Agora, lembra que eu falei que o nome é autoridade? Aí você pode estar dizendo, mas o nome que tem autoridade é o nome de Deus, não do Filho. Será que não? Isso já existia naquela época, as pessoas já discutiam isso. E por várias vezes foi escrito a respeito dessas coisas, para mostrar que Jesus passou a ser esta autoridade. Devemos clamar por ele. Independente do nome, você precisa conhecer por trás do autor dessas coisas. Tudo isso aqui que eu estou falando, isso aqui é a autoridade de Jesus. Seja Yeshua, Yahushua, seja Jesus, seja
Jesus, seja Jesus, qualquer pronúncia. Não importa a pronúncia, isso não são falsos cristos. O que importa é a autoridade por trás deste verdadeiro Cristo. E é justamente isso que eu estou falando. O motivo pelo qual o Filho foi enviado, toda a missão dele, por que ele morreu, por que ele foi resgatado, qual a finalidade. Ele é um novo Adão para resgate da humanidade. Ele é o Filho de Deus, ele não é o Deus em si. Não podemos confundir. Tem tanto assunto que eu gostaria de falar aqui, mas não dá. Eu vou falar isso, tentar voltar esses assuntos, a esse mesmo assunto em outros vídeos. Porque senão eu vou ficar horas aqui falando sobre isso e dando essas informações. Mas eu tenho que ser mais direto, esse vídeo já vai ficar grande. Então vamos voltar ao contexto. Primeiro eu vou ler a própria declaração de Cristo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar o revelar. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo está sujeito debaixo de seus pés, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduz todas as coisas à submissão de Cristo. A autoridade, o nome pelo qual se deve clamar, é o Filho. Ele é aquele que vem ao nosso auxílio. É ele, você vai ver em Hebreus, ele como sumo sacerdote intercedendo pelo povo de Deus. Ele que é a ponte. Por isso você vê em Timóteo, ninguém chega ao Pai. Se você vê ele declarando que ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E você vê em Timóteo dizendo, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Ele é a única ponte, a única autoridade. E as pessoas estão ignorando, estão caindo em trevas piores do que antes. Por essa blasfêmia que eles têm feito a respeito de Cristo, eles estão mergulhados em calamidades, em aflições, para a condenação e não mais para a salvação. Então, por estes, nem orem, se afaste destas pessoas. Não fique próxima para você não sentir a opressão que elas estão vivendo em si também. Porque nada do que você fizer vai tirá-las dessa opressão. Se você tentar ajudar, você sofrerá junto essa opressão. Então se afaste, agora é com Deus. Se preocupe com a sua relação com Deus, com o fogo consumidor que está te afligindo, para que você possa então se aproximar do Pai. Essa é a finalidade. E como eu disse, desde a inauguração do mundo, nunca esse fogo foi tão violento, tão forte, como nos tempos de hoje. E não adianta dizer que algo vai piorar. Se você nasceu no meio do lixão, no meio de um aterro sanitário, você nasceu lá, você só conhece aquilo. Para você aquilo é a perfeição do mundo. Você ia querer, se alguém chegasse, vou tirar daqui, você vive no meio do lixo, você vai virar, mas que isso, eu tô bem aqui, nasci aqui, isso aqui é a maravilha. Se alguém convence você a sair de lá, te leva para ver o que de fato é maravilhoso, o que é belo, o que é bonito, te pergunto, você vai querer voltar para aquele local onde você nasceu? Você nasceu no meio de um mundo que vive uma tribulação que nunca existiu. Então como é que você pode afirmar que coisas piores virão? Você está tão acostumado com a sujeira, com o lixo, que você não faz ideia de que antes disso teve períodos melhores. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Contudo, naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro será liberto. A palavra aqui é aramaica, tá? O livro de Daniel foi escrito em aramaico. Eu não sei a pronúncia. Sara. Mas o significado dela é dificuldades, aflições, problemas, calamidades. Mas a principal expressão que essa palavra também representa é uma forte opressão que se sofre na mente.
uma angústia pessoal e interna. Bem lá no íntimo, você sabe que o fim se aproxima, pois todos estão debaixo de uma incerteza quanto ao futuro da humanidade e estão especulando e especulando sobre isso. E essa incerteza tem provocado uma depressão como nunca vista até os dias de hoje. Tem levado muitos a cometerem loucuras em meio ao desespero em que se encontram, sem compreender não só o que está acontecendo com o mundo, de uma forma geral, mas também por não suportar toda essa opressão que estão sofrendo em suas mentes. As pessoas estão reagindo da pior forma que se podia esperar. E toda vez que elas buscam explicações humanas para o que está acontecendo, as coisas só pioram com elas. Isso, meu caro, nunca havia acontecido até o presente momento. Em meio a tudo isso que as pessoas estão experimentando consigo mesmas, os sinais externos estão simultaneamente cumprindo o seu papel. Os falsos profetas e seus seguidores sendo mergulhados em trevas, a humanidade em todas as suas esferas também demonstrando um comportamento que reflete total falta de clareza, seja no meio artístico, na música, no entretenimento, até mesmo na política. A luz, o sol, as estrelas, a atmosfera, a natureza, tudo isso está entrando em colapso. Gradativamente, como uma forma de apontar para os tempos e as situações em que nós estamos inseridos. Nunca, em tempos passados, tanta coisa assim aconteceu por toda a Terra de forma universal e ao mesmo tempo. Mais uma prova de que o fim se aproxima. Uma velocidade avassaladora e incompreensível para a grande massa. Nós não estamos no início das dores. O início das dores quem experimentou foram os apóstolos. Nós estamos no final das dores de parto. Quanto mais próximo do parto está, maior as dores e menor o espaço entre elas. É o tempo de hoje. Você mal sai de uma tribulação, já entra em outra. Você mal se alivia de uma angústia, você já está angustiado com outra. Isso se você não está compreendendo e entendendo esse processo e não está clamando por quem tem autoridade para lhe socorrer de tudo isso. E lhe trazer paz em meio a essas tribulações. E lhe trazer conforto em meio a tudo isso. Esperança. Por que aquelas pessoas no passado morriam felizes, alegres, não se importavam com as tribulações, viviam o mínimo necessário e eram felizes? Porque elas gostavam de sofrer? Não. Porque elas tinham o Espírito do verdadeiro Cristo para lhes trazer paz, conforto, esperança, confiança e reforçar a fé delas. Nunca se fez tão necessário clamar pelo nome para ser salvo. Clamar significa pedir por ajuda, gritar por socorro, mas gritar por aquele que tem autoridade para isso. Não se esqueça, porque as pessoas estão gritando por socorro em atitudes e comportamentos e para pessoas e entidades construídas por elas mesmas. Elas não estão buscando pelo verdadeiro resgate. Isso se deve ao fato de que a grande maioria está desviada do caminho reto, por se apegarem aos falsos ensinos, o que as afastou dos mandamentos que as aproximaria do Pai. Que mandamento é esse? O amor. Por isso a afeição delas é fria e fraca. Não tem amor. O cristianismo atual gosta muito de citar Romanos 10, 9 e 10, para afirmar que precisamos confessar o nome de Jesus para sermos salvos. E assim eles dão o falso entendimento de que é preciso aceitar Cristo para então ser salvo. Não temos que aceitar nada. Temos que nos submeter ao padrão que foi estabelecido pelo Pai, para passarmos a ser considerados então descendentes de Cristo e não mais em Adão. Eles ignoram o que vem logo em seguida e que vou mostrar agora. Porque todo aquele que recorrer ao nome do Senhor será salvo. No entanto, como recorrer àquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí está a resposta do porquê o cristianismo está mergulhado em trevas. E não nos sofrimentos de Cristo para que eles possam ser aperfeiçoados e salvos do grande dia da destruição. Como irão recorrer a alguém que eles desconhecem e muito menos ouviram falar? Mas graça ao Pai por estar enviando os seus eleitos aos 4 cantos da terra para anunciar a verdadeira boas novas. Porque se não fosse por isso, se o Pai não tivesse resgatado estes primeiros, ninguém estaria ouvindo a verdade. É o Pai que salva.
É Deus quem conduz. Então você pode estar pensando assim, que injusto nada. Quantas e quantas pessoas não são salvas, não se enquadram no padrão e nem sabem disso. Nem se deram conta, pessoas que nunca pisaram numa igreja e no seu íntimo clamam por socorro. Lembra que Paulo escreveu que o Espírito, às vezes, com gemidos inexprimíveis, ora em nossa intercessão. Que o Pai entende. Esses gemidos inexprimíveis nós não entendemos, mas o Pai entende. Por quê? Porque o Pai vê em nosso coração os padrões que Ele estabeleceu. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E essa manifestação, meu caro, vai ser para a destruição daqueles que não têm os mandamentos de Deus gravados em seus corações. Nunca tiveram, que é o amor, compaixão, piedade, misericórdia por qualquer ser humano, sem distinção, sem fazer separação entre cor, raça, credo. Agora vamos voltar ao texto de Isaías 61, que Jesus leu na sinagoga em Nazaré, revelando qual é a sua missão de fato. E continuar a leitura de onde ele parou. Então, vamos lá. Ele foi ungido para tudo aquilo e mais isso: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. A partir do momento que você tem contato com o verdadeiro evangelho, que é essa pequena parte que eu estou trazendo aqui, que o orgulho passa a dar lugar a um arrependimento. E o arrependimento conduz ao rasgar deste coração, e não mais das vestes, como se tem feito de costume. E esse choro de arrependimento fará com que seja consolado. Leia Mateus 5. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, primeiro começa, bem-aventurados que têm pobreza de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ali está todo o processo de salvação descrito no Sermão do Monte. E este consolo é ser selado pelo Espírito, que transformará seus pensamentos, comportamentos e ações, fazendo com que a mentalidade de Cristo seja construída em substituição à sua velha mentalidade. Essa mentalidade religiosa que se apega às coisas. Eu tenho vários amigos da minha infância que são apegados ao catolicismo, que estão apegados em caminhos errados. Se vocês não entenderem que tudo o que está acontecendo à volta de vocês, por estarem ali pegados religiosamente ali, vocês estão definhando, os ossos de vocês estão definhando. Isso tem aumentado a angústia, vocês não têm recebido respostas nenhuma, porque essas coisas não podem lhe responder. Se vocês não se atentarem, que precisam clamar pelo aquele que realmente tem autoridade para isso, o único mediador entre Deus e os homens, você jamais vai entender esse Cristo que eu estou falando aqui. Você jamais vai compreender o que é pecado de fato. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Todo esse derramado Espírito tem essa finalidade bem definida pelo Criador, desde os tempos antigos, disciplinar a humanidade ao tempo em que conduz os humildes dentro desse fogo cruzado, os humildes e justos, à semelhança do seu Filho, para entrarem, então, na aliança eterna. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma esperança concreta, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Salvação nunca foi ser protegido e ser aclamado pelos homens e ser protegido
dos problemas. Salvação, ela ainda se manifestará. Como se manifestou nos dias de Noé. Durante muitos e muitos anos, Noé pregou para aquele povo rejeitou. Quando, enfim, chegou o grande dia, entraram na arca, a inundação veio e só sobreviveu quem estava na arca. Jesus Cristo é a representação dessa arca, como Pedro mesmo faz essa representação figurativa. Salvação se dará no estalar de dedos, como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente. Ali a salvação se manifestará. E todos aqueles que estavam dentro dos padrões para serem salvos serão resgatados da destruição. Estejam eles dormindo no pó da terra, estejam eles ainda vivos, aguardando esse grande dia. Depois de tudo isso que você ouviu aqui, você pode até estar em choque. Mas aí eu quero voltar àquela primeira questão que causou esse choque. E eu pergunto a você e você responde. Será que esse cristianismo, que foi construído ao longo dos séculos, de fato, ele é uma expressão fidedigna da doutrina deixada por Cristo aos apóstolos? Você responde. Como a gente viu aqui, desde o início, desde os tempos dos apóstolos, esse cristianismo foi sendo construído. O joio foi plantado junto com o trigo. Isso é, desde o início foi lançado a semente ruim entre as sementes boas, os apóstolos. E falsos apóstolos, falsos mestres terminaram de espalhar esse joio até os dias de hoje. Mas ainda assim, você pode estar pensando que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Mas a verdade é que não perdeu, fazia parte. E mesmo o padrão construído por esses falsos mestres após os apóstolos, mesmo o padrão construído por Constantino, mesmo quando o padrão foi construído pelo papado, mesmo o padrão construído pelos protestantes, mesmo o padrão construído pelos evangélicos de hoje, mesmo dentro desses padrões, a salvação nunca deixou de operar. Porque de fato tiveram conhecimento do Filho. E pelo simples fato de terem conhecimento, de conhecerem o Filho e acreditar fé a isso, foram mergulhados no processo de salvação, sem ao menos darem conta. E toda essa geração que vem acreditando que é necessário aceitar Cristo para ser salvo, de fato não está sendo salvo porque aceita Cristo. Mas o simples fato de terem aceitado Cristo para a sua salvação, sem se darem conta, foram e estão sendo mergulhados no processo de salvação, para que então aqueles que verdadeiramente têm os padrões de Deus estabelecidos para a salvação possam ser salvos da morte quando a ressurreição vier. E todos aqueles no passado que morreram debaixo desse padrão descansam aguardando a salvação ser plenamente revelada no fim dos dias. E é por isso que teremos muitas surpresas quando a salvação for plenamente revelada. Agora, e estes que agora se levantaram contra as doutrinas falsas dos homens, por mais que elas sejam falsas, apresentam o Filho de Deus, distorcido em falsos cristos, sim, mas Deus sempre usou. Isso está em todas as cartas, as 7 cartas da igreja. Sempre tem um padrão. Deus sempre diz ali como aquelas pessoas iriam escapar desses enganos. Leiam as cartas e o prêmio dado a elas. E nesse tempo não é diferente. Agora, essas pessoas que estão blasfemando e dizendo todas essas distorções, essas doutrinas mais demoníacas do que antes, contra o Filho do Altíssimo, essas pessoas estão mergulhadas em condenação. E isso fica evidente no comportamento que elas estão expressando hoje. Estão voltando ao seu próprio vômito e à lama de que um dia havia sido removido seus corpos. Estão entregues a todo tipo de depravação em suas mentes. Estão ficando loucas, perturbadas e mais cegas do que se não tivessem conhecido o Senhor da Glória.
Não caiam nesse cristianismo apóstata mais. Fujam desses novos falsos profetas. Não importa o que você está vivenciando nesse momento, não importa o que você está experimentando, seja doença, até mesmo pelos seus péssimos hábitos alimentares, seja a sua pressão que não sai de dentro de você e você não sabe explicar por que dela, de onde ela vem, seja a vida conspirando contra tudo que você faz, seja as humilhações que tens passado. Talvez você foi excluído do convívio de muitos que te consideraram um causador de problemas. Talvez você tenha sido apedrejado por palavras proferidas por pessoas incapazes de amar e que se sentem merecedoras do bom e do melhor dessa terra. Talvez você se sinta, por tudo isso que está acontecendo, indigno de viver e merecido da vida. Isso é bom. Isso demonstra pobreza de espírito. Sem pobreza de espírito ninguém verá Deus. Talvez tudo aquilo que você acreditava ser verdade, toda aquela tua crença, tenha desabado bem diante dos seus olhos. E isso fez com que você caísse em depressão profunda, uma angústia. E essa angústia, saiba que é esse fogo consumidor que está tentando te trazer para o caminho correto. E que tem um único propósito: te conduzir à salvação. Mas se você não tomar a postura certa, a única coisa que você pode fazer é clamar por socorro. Porque é clamando que seremos resgatados de tudo que o mundo está destinado a sofrer devido à rebeldia da humanidade, em acreditar todas as coisas a si mesma ou a falsos deuses. Afinal, a Terra perece e caminha para a destruição, porque a humanidade violou as leis, os decretos e a aliança eterna. E todos serão destruídos, somente alguns sobreviverão. Isaías 24. Sempre tenho citado esse texto aqui. E estes alguns só sobreviverão porque clamarão por ajuda. Não permitam que as pessoas julguem levianamente por tudo o que você passou. Não permitam que elas lhe acusem de estar fora da vontade de Deus, porque você está sofrendo, porque você foi abandonado, porque você está no terceiro, no segundo casamento, porque você está desempregado. Não permita, porque o dia delas também chegará. E elas ficarão desesperadas, achando que Deus as abandonou. Na verdade, Deus nunca esteve com elas. Todo esse fogo consumidor é a finalidade de nos aperfeiçoar até Cristo. E é clamando que podemos nos aperfeiçoar. É desenvolvendo uma pobreza de espírito. É tendo arrependimento. É todas essas coisas que nos faz realmente nos tornarmos semelhante a Cristo. Humildade é a base de tudo. E não arrogância. Esse princípio de humildade que existe aí, na verdade, é arrogância. Então entenda uma coisa. O mundo está em colapso, está em decadência. Tudo vai desabar. A república está desabando. Não coloque suas esperanças em governo, não perca seu tempo em defender partido A, partido B. De nada vai resolver. Eles não podem lhe salvar do que está por vir. Na verdade, eles estão dentro do mesmo barco que todos. Um barco que vai levar à destruição. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz um tempo atrás, já há muito tempo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, sobre batismo, assista. Se você já assistiu, assista de novo. Agora você vai ver, depois desse vídeo, como faz sentido. O contexto em que aqueles homens se encontravam no tempo de João Batista são bem semelhantes ao dos nossos dias. O reino de Judá parecia uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Havia tensão por todos os lados, calamidades, aflições, tormentos, doenças, pobreza, miséria, corrupções, injustiças, opressões por parte do sistema, do governo romano. Mas o fariseu se esforçava para passar a impressão de que ele estava bem com Deus e demonstrava isso em orações levianas, mostrando que estava protegido por causa de suas obras para com Deus, mostrando que tudo que ele fazia era merecedor
de bênção de Deus. Enquanto que, por outro lado, o publicano, oprimido dentro de si mesmo, batia no peito e clamava por socorro, pois se sentiu o pior dos piores homens e não podia mais suportar o que ele estava experimentando dentro de si. Daí eu pergunto, quem é que foi justificado? O que se auto-justificou aos olhos de muitos, em cima de um púlpito, ou que, escondido de todos, no seu quarto, batia no peito e se dizia indigno de todas as coisas e um dos maiores pecadores, pois seu coração estava dilacerado perante o Pai? Qual dos dois desceu justificado? Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para aquele que existe, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amoroso e capaz de arrepender-se e de suspender a desgraça prevista. Lembra que eu falei que é um privilégio estar nesses tempos? Quantos e quantos justos não morreram na expectativa desses dias em que nós estamos hoje? E nós somos privilegiados por estarmos nos dias finais. E eles esperaram com afinco, acreditaram que estavam vivendo os dias finais e morreram esperando esse dia. E vão ser honrados porque, não pelos seus próprios méritos, mas porque confiaram no único que podia resgatá-los. Porque durante as suas vidas desenvolveram aquilo que Deus gostaria que eles desenvolvessem. Agiram, fizeram para o próximo o bem. Abriram mão de tudo para ajudar aqueles que precisavam e assim demonstraram o amor de Deus. Não perca seu tempo em ficar discutindo levianamente e apontando defeitos. Você está aí, Deus está querendo falar contigo, querendo te arrancar disso tudo e você, meio a esse orgulho, abra mão disso tudo e se renda, porque a única forma de você ser salvo é essa que eu te mostrei. Esse é o verdadeiro evangelho. Os outros, basta olhar para eles. Se eles tivessem um verdadeiro evangelho, não estariam na condição que estão. Não tem paz em suas vidas, não tem serenidade, não tem amor, não tem mínimo pingo de esperança. Estão atribulados até o pescoço, aflitos, angustiados e lutando contra isso. Mas você tem aqui a oportunidade, ao invés de lutar, se submeter